De volta com você aqui no YouTube, você está no Mundo Louco, o canal que te faz pensar. E se a gente não te enlouquece, pelo menos você se torna mais consciente, bora? E começamos o vídeo de hoje com uma questão bombástica, Angélica. Você concorda com a ideia que existe uma tendência humana universal para a destruição? Você acredita nisso? Vamos ver. É isso aí que a gente vai abordar nesse vídeo. Se existe mesmo uma tendência humana universal para a destruição. Há algum tempo eu li esse livro aqui, Angélica. Ele se chama Nossa Cultura ou O que Restou Dela. Dá uma olhada. Ele foi escrito pelo ensaísta, médico e psiquiatra inglês Theodore Dalrymple. Nome difícil de falar, né? E o título me chamou muita atenção. Quando eu li, eu fiquei pasma, boca aberta e de cabelo em pé. De que ano que ele é, Regina? Ele é de 2015, parece. É Nossa Cultura ou O que Restou Dela. O autor reuniu, olha, 26 ensaios sobre a degradação dos valores. O autor discorre ao longo de 400 páginas, ele conversa com seu leitor ao longo de 400 páginas sobre a condição humana. Então, eu sugiro fortemente que você compre esse livro e leia. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? É até interessante, Rosana, porque no último vídeo nós falamos do que era o homem, né? Em relação ao biológico, a físico. E aqui a gente já vai trabalhar em relação à cultura dele, né? Interessante. Agora eu já ia falar para você que é importante, né? Que no último vídeo a gente falou sobre o que é o homem. Então é legal que você vá lá e assista esse vídeo. O que é o homem? Assiste, porque vai te ajudar, ok? Então bora conversar e pensar? Olha, você acredita, Angélica, que existe no nosso mundo uma tênue fronteira que separa a civilização da barbárie? E a fragilidade da nossa civilização, pelo menos para mim, é algo bastante assustador, né? Agora, a questão é, por que que isso acontece? Na minha opinião, isso tem uma relação muito íntima com o próprio funcionamento do nosso mundo. Você que vai falar sobre isso. Olha, na sua opinião, como o nosso mundo funciona? Você pesquisou isso? Conta pra Pesquisei. gente. Na realidade, para a gente iniciar essa conversa nossa, né? Para a gente falar do mundo, vamos... A gente tem que entender primeiro como o mundo funciona, né? E quando a gente fala em mundo, nós estamos falando de quê? De todos os países, né? Então nós estamos falando do sistema internacional, que às vezes as pessoas confundem, viu, Rosane? O sistema internacional, nós estamos falando de estados, né? De países, né? Então todo esse regime político aí que o mundo funciona. E também existe o que é chamado de sistema mundial, que a pessoa acha que é a mesma coisa. Não, o mundial é como se toda a população ela fosse integrada e pensasse, agisse de uma única forma, tivesse um único objetivo, né? Um governo mundial? Um governo mundial, exatamente. É diferente. É necessário aí um governo mundial. Só que assim, a ordem mundial, que é falada tanto aí, né? As pessoas às vezes acham assim, então isso já está acontecendo? Não, a gente vive numa ordem mundial. Agora eles querem uma nova ordem mundial. Então, essa nova ordem mundial, na minha visão, ela ainda é muito embrionária. Por quê? Né? A gente enxerga isso, né? Que existem duas visões. Uma é a visão realista e a outra é a visão idealista. A visão realista de mundo, né, é aquela que enxerga que o mundo não tem ordem, né? Ele está em uma perfeita desordem.
E quando, por exemplo, não tem guerra, porque eles enxergam assim, né, os realistas, que sempre o homem está em guerra, um contra os outros. Quando não tem guerra, ele só tem um intervalo que ele está preparando para a próxima guerra. Isso é uma visão que é realista. Por isso que eu falo que essas fronteiras são frágeis. Frágeis, até questão de visão. É. E a visão idealista, Rosane, ela já é o contrário. É aquele pessoal que acredita sim que existe uma ordem, que todos querem a mesma coisa, que todos projetam a mesma coisa, só que os estados é que atrapalham, os países, a desunião dos estados é que atrapalha essa ordem. Então, é uma visão kantiana, né? Que eles querem o que na realidade? Da onde vem essa ideia de uma nova ordem? Existe uma outra visão, que é a visão internacionalista. Essa, ela já é meio termo. Ela pega um pouquinho da realista, que realmente tem desavenças, mas ela acredita a realista numa não ordem. é pessimista. Não, ela é realista. É realista. A idealista já sonha, né? Vamos só pra gente simplificar. E essa internacionalista, ela já pensa assim, peraí, então existe uma ordem, só que tem hora que a gente sai fora do rumo. Então, é como se fosse esse limiar que você falou, né? Eu tô falando de fronteira, fragilidade de fronteira, né, entre civilização e barbárie. É por isso que a gente pensa nessas coisas agora, porque existe aí uma pressão, uma tensão para uma transformação, para algo novo que vai surgir e a gente não sabe o que é, né? Então, por isso que existe a ideia de que essas fronteiras são tão frágeis e que elas precisam de manutenção e também precisam ser defendidas com vigor, né? Ou seja, as fronteiras entre a civilização e a barbárie, por isso que surge civilização e barbárie, nessa época de transformação. A gente está casando uma coisa com a outra. O que você está falando explica o que eu estou falando. Não é? Porque você está explicando sobre um momento de mudança, de transformação. E eu estou dizendo que está todo mundo com essa sensação de que essas fronteiras estão sendo desconstruídas, né? E aí fica todo mundo tenso, todo mundo em alerta. Não é isso? Eu acho que sim. Surge a dúvida, né? Como nós estamos e para onde nós vamos? Acho que é a pergunta de todo ser humano, né? Exatamente. Então e justamente porque são visões diferenciadas, né? Visões o mundo é um diferentes só. de mundo, né? O mundo é um só, mas as visões sobre ele são diferenciadas. E é o que a gente está trazendo aqui. Várias visões e cada um vai ver como que eu enxergo isso. Agora, será que quando a gente está num período desse de transformação inevitável, por exemplo, nesses 26 ensaios que o Theodor colocou nesse livro, ele fala que há uma destruição da cultura ocidental, né? A questão é o mundo ocidental e que existe essa degradação dos valores, as coisas são bem problemáticas, porque a própria mudança gera isso, né? A gente vê no mundo de hoje que o que existe é transgressão. Agora, se você for no dicionário, eu até coloquei aqui, ó, o que você entende por transgressão? No dicionário, é a ação de transgredir, de infringir, de ultrapassar o limite de alguma coisa, no caso as nossas fronteiras, né? A fronteira entre a civilização e a barbárie é uma violação, uma infração. Então você tem aquela sensação de que se a humanidade ultrapassar determinada fronteira, a gente sai da civilização e cai na barbárie. É isso que o livro está falando. É interessante, né? Isso lembra também, de novo, o nosso vídeo anterior, né? Do homem, né? Dos animais, né? Que seria isso, o instinto e a razão, né? Hi, you must be Scarlet.
Yeah, it's nice to meet you. The pleasure's all mine. Uma atitude de hostilidade contra regras sociais tradicionais de um sistema é um tipo de transgressão. Eu falei de transgressão agora mesmo, né? As pessoas, eu vou colocar aqui agora uma questão que você vai comentar dentro aí do sistema que você está explicando. As pessoas civilizadas precisam de limites. É isso mesmo que você está ouvindo. As pessoas civilizadas precisam de limites. Tem muita gente que fala assim, limite para quê, né? Tem muitas convenções sociais, tem muitas regras sociais, isso é desnecessário. Aí me fala, Angélica, para um sistema funcionar bem, a engrenagem funcionar com bastante óleo, né? Tudo direitinho, nós precisamos de regras. Com certeza. Não é? Porque é elas que vai dar o espaço para cada pessoa ser invadindo do outro, né? Se não tiver limite, se a pessoa viver isolada numa ilha, sozinha, tudo bem, ela não precisa nem ter limite, mas se ela viver com outro, né, em sociedade... E quando as convenções elas são quebradas, o que resta para nós? O caos. E essa é a diferença entre os estados, porque alguns a regra funciona melhor, porque ela é mais cobrada, né? Se ela não for seguida, as penalidades são muito maiores. E aí tem diferença demais. Tem os estados com maior controle, tem os estados mais liberais. Eu acho que a balança está pendendo para isso aí, olha. Mais controle, menos controle. Menos liberal, mais liberal. A civilização ela funciona com base nos limites impostos. Então hoje nós vivemos, cada país tem os seus limites, as suas regras, as suas convenções sociais. Numa nova ordem mundial, num mundo globalizado, todo mundo vai estar igual, né? Seguindo os mesmos limites, as mesmas regras. Mas eu, sinceramente, eu não sei se isso funciona, não. Porque aí você passa pela cultura individual de cada estado, de cada país. Isso é perigoso também, né? Exatamente. Porque isso vai estar na mão somente de um grupo, né? Sim, um governo mundial. É isso que a gente ouve falar. Aí a preocupação maior é essa. Né? Agora, não resta dúvida que limites contribuem. Contribuem como? Tornando a vida das pessoas viáveis e assim elas podem crescer e prosperar. Na ordem, né? Porque na desordem não é possível. E em sociedade, né? Sim, a gente está falando de civilização. Na barbárie é caos total, nada funciona, né? Eu anotei aqui para eu não esquecer, olha, quando eu assisto um evento, como foi o show da Madonna no Rio de Janeiro, eu até falei que não ia comentar sobre isso, mas cabe. Eu vejo que ali o pessoal que organizou o show, o próprio show, eles estão dizendo para você assim, ó, nesse mundo não existem limites. E mais, se por acaso existe algum limite, ele está ali justamente para quê? Para ser transgredido. Você não teve essa impressão? Sim. Parece que é um rompimento, é um show ensinando a você a romper os seus limites. E eu acho isso perigoso. Não gostei não, não achei legal não, né? Os limites, o que eu vi, né? A mensagem, os limites devem ser violados, rechaçados, desconsiderados. Essa foi a mensagem que me impactou. Eu não vi o show, não vi. Mas as notícias, né? A gente sempre vê as notícias, as críticas e as imagens, né? Que estão povoando aí até hoje. Facebook, Instagram, TikTok, tá para todo lado, né? YouTube. Rosane, assim, se a gente for comentar, já que você entrou nesse assunto aí, né? Que está sendo é uma pauta hoje muito falada, eu tive a oportunidade, sim, de ir no show da Madonna em 2014, acho que 2014.
10 anos. Em São né? Paulo. 10 anos Em atrás. São Paulo. E ela cantou realmente aquelas músicas antigas, desde a época do Prince, do Michael Jackson, né? Que é mais ou menos a nossa faixa ali, era os três, né? Michael Jackson, Prince e Madonna. As músicas que ela canta hoje, a maioria são as mesmas, mas o show foi muito diferente. Nada a ver. Porque naquela época a gente enxerga que ela tinha uma outra mensagem. Ela sempre quis desconstruir, isso é lógico, né? Ela do quis, perfil dela. É do perfil dela, Artista. jogar uma tendência, mas era dela. Mas o que esse pessoal esquece é que é justamente essa ideia de limite é que sustenta a nossa civilização. Não estou falando de filosofia, de teoria, não. Eu estou falando de coisa bem fácil de entender. A civilização, ela se sustenta em limites, regras e convenções. Por isso é uma civilização. E não é que as pessoas às vezes confundem, falam assim, esses aí são os tradicionais, Não. esse aí é os cabeça Conservadores. fechada, conservador. Não é isso que nós estamos falando, gente. Nós estamos falando aqui de convivência, nós estamos falando aqui de interação entre pessoas, para ter uma ordem. Pessoas diferentes. Exatamente. Ainda mais o Brasil, por exemplo, que é altamente miscigenado, é um povo muito diferente, com culturas diferentes. Então, a necessidade de regras é maior, eu acho. Só que a gente sabe que nós, brasileiros, nós somos muito permissíveis, né? Nós somos lenientes às regras, né? Diferente de alguns outros locais. E muita gente, às vezes, acha que isso é o ideal, né? Será? Deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários e deixa eu só perguntar uma coisinha. Você está gostando do vídeo? Você está entendendo? Então vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Agora eu quero realmente saber se o pessoal está entendendo, se está contribuindo aí com o teu pensamento, com o teu raciocínio, porque diariamente, no dia a dia, a gente não para pensar nessas coisas. E elas são muito importantes. Ela é que trabalha, né, exercita o nosso cérebro e a nossa consciência. Eu tô aqui tentando provar o meu argumento, né? E você também tem esse direito. Você é livre para pensar e para argumentar. Por isso que eu tô falando. Deixa a sua opinião aí nos comentários, tá bom? Vai lá. Defende aí o seu ponto de vista. Olha só, eu anotei aqui uma frase do Theodore, o autor desse livro, me marcou. A frase é a seguinte: o resultado da falta de limites é uma imundície, ele é pesado, uma imundície moral, espiritual e emocional, engendrando prazeres passageiros e sofrimentos prolongados. O que ele quis dizer com isso? É que você se rende a prazeres passageiros, prazeres temporários, você é muito imediatista, mas o que vem depois não é legal, porque você vai sofrer em virtude de menosprezar limites, né? Pelos prazeres passageiros, você depois vai ter um sofrimento prolongado. E você geralmente não raciocina a respeito disso. Na hora de tomar uma decisão, né? Você de repente é imediatista, toma aquela decisão, desconsidera aquele limite e depois vai sofrer por causa disso. A maioria dos crimes, né? Já que nós estamos falando de barbáries. O show da Madonna, por exemplo, foi um culto. A abolição de toda e qualquer restrição sexual. Para mim foi um vale tudo. Foi como criar aí um ambiente de vale tudo. Não é? Eu fiquei meio chocada. E não é que eu sou puritana, não. Mas eu fiquei chocada com aquele espetáculo bizarro. Mas, Rosane, de novo, eu acho que não é um show por um show. Ali, a mensagem que quer passar... Há alguma coisa por trás. É igual tudo que acontece dentro das universidades, dentro de todos os locais. É a mensagem para quê? Para que faça com que todos pensem da mesma forma. É a visão idealista que a gente falou agora há pouco. E é tornar aquilo lá natural, né? Porque não é natural. Agora, olha só. Você já se perguntou o que pode acontecer com a nossa sociedade
com o colapso dos nossos hábitos e costumes? Aí, ó, uma pergunta provocadora. Se os nossos hábitos e costumes forem jogados na lata de lixo, o que pode acontecer com a nossa civilização? Não vamos longe. Nós estamos vendo um problema que está acontecendo no país, né? Os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul passando por tudo aquilo, a gente já viu que já mudou o hábito lá, né? Agora começa a vir problemas diferentes do que eles eram acostumados a viver, né? Como assim? O tumulto, por exemplo, de saquear alguma coisa, de não respeitar o limite do outro. Por quê? Porque é sobrevivência. O caos. É o caos. Né? Isso é a desordem. Né? A desordem gera isso. É essa maneira diferente de viver. Né? De agir. De passar dos limites. Nesse livro aqui também, toda hora eu pego esse livro. Leia esse livro, leia. Ele é muito esclarecedor. É um dos meus preferidos. O autor mostra como a nossa civilização vem sendo atacada há décadas por gente que deliberadamente almeja destruir ao invés de criar. Mas por que quer destruir? Eu te pergunto, por quê? Por quê? Porque quando ela destrói aquilo que é, cada cultura tem, cada país tem a sua cultura, a sua maneira de pensar. Se eu destruir mundialmente todas as culturas, aí eu consigo unir todo mundo e eu mando em todo mundo. Isso! Eu acho que é para isso. O objetivo de uma nova ordem é destruir para dominar. Exatamente. Lógico. E só isso nos leva a pensar na questão principal desse vídeo. Essa estratégia, ela se utiliza então dessa tendência humana universal para a destruição. É algo inerente ao ser humano que está sendo usado como estratégia. Estratégia não é uma tendência humana. Não é que nós humanos temos todos essa ideia de destruição. Não, nós somos levados. Está dizendo que é uma tendência humana universal para a destruição, que é inerente ao ser humano. A questão é essa. Eu acredito que a tendência humana é porque nós estamos sendo levados a ela. Desde quando nós nascemos, a gente já é colocado dentro de uma sociedade que está nos levando a isso. Eu acho que isso foi criado, entendeu? Eu não acho que é natural do homem querer destruir, não. Eu acho que ele está sendo levado, essa é a minha visão. Ele está sendo levado, né, Mas se a gente, se tornar se biologicamente, de acordo com a evolução, nós somos seres que buscamos a sobrevivência, isso faz parte também. Porque para sobreviver, custe o que custar, eu vou sobreviver. Sim. E não vai ser no amor, vai ser na dor. Para você sobreviver, se só estivermos nós duas aqui no The Walking Dead, só tiver uma latinha de milho, nós vamos brigar por causa dessa latinha, vai dar problema. Nós vamos lutar, eu vou te matar. Não vou não. Eu vou acabar com você por causa dessa latinha de milho. O que você acha, Creu Mauro? Você acha que a gente não vai lutar pela latinha de milho? Não há uma tendência humana universal para a destruição? Isso é uma questão filosófica? Aí eu acho que é o instinto biológico do animal que existe em nós. Nós somos animais, como a gente viu no outro vídeo. Exatamente. Aí nessa hora, o seu instinto vai falar mais do que a sua razão. Vai sobressair. Do que a sua razão. Exatamente. Agora, o autor, o Theodore, ele culpa os ressentidos. Ressentidos. Aqueles que abominam o que existe de mais belo no mundo. Você conhece alguém ressentido? Eu conheço vários. Olha só, um anarquista russo chamado Bakunin. Mikhail Alexandrovich Bakunin foi um filósofo, sociólogo e revolucionário russo do século XIX. É considerado um dos pais do anarquismo. Ele pensava que a paixão pela destruição pode se alimentar de si mesma. Uma vez que as forças destrutivas são liberadas, podem se tornar autônomas
e sem propósito algum além da própria destruição. Destruir por destruir é algo que, segundo Bakunin, acaba arrastando uma legião de ressentidos, aqueles incapazes de apreciar o que existe de melhor no mundo. Dizia ele que a ignorância se revolta contra o conhecimento, o feio contra o belo, o inferior contra tudo aquilo que se enxerga como superior. E aí o próprio conceito de civilização precisa ser destruído ou relativizado. Ele não estava de todo errado, não. Né? A gente pensa assim, o anarquista, ele tá lá, ele acredita no caos. Mas eu tô entendendo isso que ele está falando aqui, ó. Vou te fazer mais uma pergunta desafiadora. Você acredita que as conquistas da nossa civilização estão todas garantidas? Vou repetir. Você acredita que as conquistas da nossa civilização estão todas garantidas, lá quietinhas, imexíveis? O que você acha, Angélica? De jeito nenhum. Pois é. Elas têm que, pelo menos, serem mantidas, né? Você acredita? E tem que ter uma força para mantê-las. Exatamente. Você acredita que essas conquistas, elas sempre existiram e que não correm o menor risco de desaparecerem? O que você acha? Eu acho que ela corre muito risco. Por isso que eu fico Para apavorada. mim, muitas já estão desaparecendo, né? Uhum. Se a gente comparar, por exemplo, de uma geração para outra, da nossa para os nossos filhos. Já é uma diferença gritante, né? Assim como nossa com os nossos pais. A gente olhava para os nossos pais e falava, gente, tem coisa que na época deles, para nós, não fazia o menor sentido. E hoje os nossos filhos olham, é a mesma coisa. Vai lá e deixa a sua opinião nos comentários, tá? Eu quero saber se você acha que as conquistas da nossa civilização estão garantidas. Isso é bom para você raciocinar, para você pensar. Não adianta eu estar aqui, olha, falando e você fazendo cara de paisagem. Você tem que participar, vai lá e opina. Eu penso assim, a gente sabe, garantidas não, mas elas estão sendo transformadas. Mas aí nós temos que pensar, essa transformação... É pro bem ou pro mal? Não é nem pro bem ou pro mal, mas ela tange para que lado, né? Pro lado da verdade ou pro lado da estratégia política que te leva a fazer o que eles querem que você faça, entendeu? Ai, não entendi nada agora, explica melhor. Você pode falar em relação a bem e mal, né? Vamos falar assim, porque eu não gosto muito de usar... eu não gosto muito... Depende. O que é bom pra você não é pra mim. Exatamente. Eu não gosto muito de falar bem e mal por causa disso. Depende. Depende. Do observador, né? Então, por isso que eu não queria usar essa palavra bem ou mal. Mas, então, eu tô querendo mais ou menos trazer, assim, para aquilo que é real e aquilo que não é real. Agora, você falou aí de mal, eu desconfio que o mal existe de verdade, né? Que ele fica ali à espreita, nos observando, né? Dentro de cada ser humano, ele fica ali, quietinho. Agora, quando a vigilância enfraquece, ele ataca. E ele é uma maneira, né? O mal. Então, mas o mal, se a gente for pensar isso, todos nós temos. É a condição humana, faz parte da condição humana. Nós todos da temos natureza isso. humana. Exatamente, como você falou. Né? Desde o animal, ele tem aquele de sobrevivência, a raiva que ele vai lá e mata o outro animal. Nós também. Pelo instinto. Eu acredito assim, que nós também temos tudo isso dentro de nós. Só que aí é o limiar de novo, né? O que é que você deixa tomar conta? Né? Na hora que te vem a raiva, por exemplo, né? Aí você vai agir como? Você vai deixar que aquele instinto animal, aquela raiva, vai lá e deixa você matar o outro e vai preso e acaba com a sua vida do outro? Não, aí é que entra o papel dos limites. Então, ou você vai suportar aquilo para que você atinja um outro estado. Sim, aí vem a nossa civilidade. Exatamente. Se você dentro de nós existe dessa civilidade, você entra no mundo da barbárie, você cai na barbárie. Vale lembrar que Roma, olha, o que está acontecendo hoje, isso aqui é bom a gente lembrar, a história nos mostra. Roma, o todo-poderoso Império Romano, ele não ruiu num dia só. Não.
A sua queda, olha, foi obra de contínuos ataques que vieram de fora e de dentro também, que corroeram aí toda a estrutura interna do Império Romano. Não foi num dia só. E é o que acontece É o no que a gente mundo. está vendo. É o que acontece dentro da Essa gente. atenção nos limites. Vamos desconstruir esses limites. Para quê? Para desconstruir o mundo que nós vivemos para o quê? Qual é a finalidade e o propósito? Construir um novo mundo. Você não constrói nada novo se existe algo ali. Esse algo precisa ser destruído. E eu acho, Rosana, que todo mundo está sentindo que está tendo essa mudança. A pessoa pode ter a crença que for, mas eu acho que todos estão percebendo que tudo está mudando, que muda clima, muda cultura, né? Então isso é um evento mundial mesmo, em qualquer que seja o estado. Por quê? Porque nós estamos, vamos falar em relação ao estado agora de novo, o estado está sendo pressionado de todas as formas. Ele está sendo pressionado por essas instituições maiores, como a gente colocou a ONU que estabelece, e outras assim que estabelece. Ele está sendo também pressionado por instituições que, aliás, não são nem instituições, são grupos. Olha o exemplo da guerra que está acontecendo, o grupo lá, Hamas, que não é um Estado, e Israel, né? Então, quer dizer, que existe uma pressão também de grupos. E vou mais longe, existe pressão hoje de empresas. Tem empresas hoje que o PIB dela é maior do que o PIB do Estado, quase. Então, essa empresa ela tem uma pressão muito grande sobre aquele Estado. Então, ele é pressionado de todas as formas. Por isso que eu levantei aqui antes essa possibilidade. Do mundo, ele tem várias possibilidades. Ele pode se fechar cada Estado dentro dele mesmo, voltar lá para aquele feudalismo ali. Ele pode, ao contrário, ele pode se abrir totalmente e virar um único Estado de governo, né? Então, para onde que nós estamos indo? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que colocar aqui também, né? Qual que será o nosso futuro aí em relação ao mundo? Né? As guerras. Saiu hoje a reportagem. Eu só tenho uma certeza, desculpa te interromper. Tudo que nós estamos vendo hoje diz respeito e se relaciona com desconstrução, com o fim, com a eliminação desses limites. Com o que ele diz aqui, ó, degradação dos valores. Porque aí você reconstrói tudo em novas bases. Pode falar, desculpa. Não, mas é isso que eu ia falar, só que assim, qual que é o nosso papel como ser humano dentro desse mundo, né? A gente vai se deixar ser levado na estratégia que alguns vão colocar pra gente, que é o que tem acontecido, né? Eles fazem a estratégia, colocam e nós estamos igual gado, né? Seguindo. Ou não, nós temos condição de levantar nossa consciência, pensar aquilo que a gente quer, né? Se unir sim, né? Eu acho que é isso que a gente está tentando levantar. Você é bem idealista, né? Eu já sou mais realista. Olha só, você falou, para onde nós estamos indo? Será que estamos indo em direção a um cenário caótico e perigoso no qual regras e normas não terão mais nenhuma importância? Mas aí não funciona, nenhum sistema funciona. Com esse risco. Eu vejo assim, olha, a corrupção generalizada é a maior destruidora de mundos, né? E a gente está vendo isso agora na tragédia do Rio Grande do Sul, que você citou agora mesmo. E essa tragédia está expondo, né, as entranhas de um Estado tomado pela corrupção. Nada funciona. E agora a gente está vendo tudo exposto. Está ficando muito claro que o Estado é corrupto, é inoperante. O Estado que você está falando? O Estado brasileiro. Brasileiro. Falando, só porque nós estamos falando do Rio Grande. Grande. A gente está falando do Rio Grande do Sul. A tragédia no Rio Grande do Sul tá expondo isso, entendeu? E nessa visão realista está expondo isso. E agora você falou da minha visão idealista. A sua visão é idealista. Mas na idealista eu vou te falar outra coisa que está escancarando aí, que eu tô achando muito bonito também. É a hora que o brasileiro, nisso, ele é muito bom também. Na hora do sufoco, gente, ele vai lá e ele ajuda.
olha o que a gente tem visto de solidariedade no país como um todo também. Então a gente sabe que ele é leniente com regra, ele é permissivo, tem um punhado de problema no brasileiro. Mas, por lado idealista, eu vou defender aqui também, que em relação ao socorro, em relação a querer estar junto, solidariedade, também o brasileiro é muito bom. Bom, então a gente não chegou a conclusão nenhuma, né? Porque a pergunta era, você concorda com a ideia que existe uma tendência humana universal para a destruição? A gente falou, citamos várias coisas, a gente espera ter contribuído aí com o seu pensamento, com a clareza do seu raciocínio, mas eu acho que tinha muito assunto aqui que eu anotei que não vai dar tempo no vídeo de hoje, acho que a gente já falou demais. E essa questão a gente não conseguiu responder ainda não. Mas é isso mesmo, a gente não está aqui para responder, lembra? A gente está aqui para perguntar. Pois é. Para fazer, pensar junto. Eu não cheguei a conclusão nenhuma. A gente tem que continuar estudando, continuar investigando, pensando, raciocinando, conversando, trocando ideias para a gente chegar a uma conclusão. Pelo menos se a gente chegar, né? A maioria, né? Tá? Gente... Então, gente, vai lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vejam, né, o vídeo anterior que eu citei aqui, o que é o homem, e procura prestar bastante atenção nesse tanto de informação que a gente traz, porque a gente pesquisa bastante assuntos, temas, a gente investiga com muita... lupa, né? Como se fosse... para trazer essa informação descascadinha para você, né? Mastigadinha, né? Descascadinha, mastigadinha para você pensar melhor e com clareza, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Vamos deixar o pessoal descansar agora, né? Nós também vamos, né, gente? Vamos lá. Valeu, gente. Valeu.